noite a todos. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós estamos hoje começando o 8º dia do jejum de Daniel 2024. Espero que todos estejam bem e estamos prontos para mais um momento na presença de Deus juntos. Nós vamos louvar a Deus, espero que todos estejam aí ouvindo, com som bom, imagem, e vamos estar glorificando a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu saúdo a todos com a graça e a paz e que Deus esteja abençoando a sua vida. Muito obrigado por estarmos aqui juntos. Nosso 8º dia do jejum de Daniel. Normalmente esse é um período complicado para muita gente que não está acostumado. Começa a se sentir mais falta de algumas coisas, que tem o costume, como café, carne, etc e tal. E algumas baixas acabam, por vários problemas, acabam acontecendo. A gente já teve 3 desistências. E a gente espera que todos permaneçam firmes. Porque é um compromisso, é um propósito, e no qual você vai ser muito beneficiado.
tempo de consagração a Deus, é um tempo em que você está se preparando para receber as bênçãos, você está melhorando a sua qualidade de vida espiritual, enfim, você está aí se dedicando a isto. E nós começamos um tema que nós vamos abordar em 4 partes, para que não se acumule a mensagem, é sobre o sobrenatural de Deus, que é o mundo do milagre. É o milagre que acontece. Que a gente olha milagre, a gente vê milagre no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vê milagre na vida de muitos povos, e a gente fica se perguntando por que a gente não tem essa familiaridade com o milagre. Por que o milagre não é uma coisa comum na vida do povo de Deus? É a falta de conhecimento da palavra, não tenha dúvida, porque é a palavra que nos ensina. Então nós falamos ontem, hoje, até terça-feira estaremos falando sobre o sobrenatural de Deus, sobre o milagre. Então, desde já, nós damos aí as nossas saudações ao Fabrício Galon, a Ilza Toniza, a Mara Danelon, a Catarina Augusta e o Oswaldo Rodrigues, que está com ela, a Cláudia Aparecida, a Leonilda Vitor, a Winen Ferreira, a Cláudia Aparecida, o Gilciano Pereira e a Liliane Leite. Que Deus esteja abençoando. O Mauro Ângelo Andriotti também está aí. Alguns saíram do culto um pouco mais tarde, a gente teve que sair na frente aí correndo, então alguns deverão estar entrando aí no decorrer da live. Muito bem. Aqui vamos ouvir a palavra do Senhor. Como ativar a fé e receber o milagre do sobrenatural de Deus. O texto base está em Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 7. A mensagem da palavra do Senhor. Como viver o sobrenatural de Deus com uma mente de milagre, que crê em milagre? Como receber o milagre do sobrenatural de Deus? Ative sua fé e receba o milagre do sobrenatural de Deus. A fé ativada, ela alcançará o trono de Deus e você conseguirá o milagre que precisa. Hebreus 11:6 nos ensina assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Basta você ligar a partida da sua fé, da mesma forma que precisa ligar o carro para ele andar, e você vai andar, como Deus diz, Romanos 1:17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. A grande maioria dos cristãos vivem procurando shows, espetáculos, diversão nas igrejas, porque tem uma fé morta e vivem o natural, jamais experimentaram viver o sobrenatural de Deus. Existem 4 situações que podem impedir você de conseguir ativar a sua fé. O primeiro, o diabo não vai querer que você continue. Lucas 8:12 diz: a que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que crendo sejam salvos. É por isso que muitos começam o jejum de Daniel e eles desistem, não é? Chegou aí a Wanda Maria também. É essa a questão. Então o primeiro grupo morre porque a palavra é tirada. Então a gente não consegue dar sequência. A palavra aí, salvo, salvar do perigo, sozo, em grego, né, fala de curar enfermidades, salvar a alma, livrar dos males que dificultam receber o livramento. O diabo não vai impedir você de começar, mas vai tentar arrancar a palavra do seu coração, para que você não continue. Você comece logo e desista. Lembre-se que semana passada, acho que foi ontem, né, nós falamos que começar é fácil, mas o mais importante é concluir, né? Segundo, a incredulidade. Você não acredita que seja possível mais, que já é tarde demais. Falta de fé. Marcos 6:5-6 nós lemos: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. E o terceiro é ter um coração duro. Marcos 6:51-52 nós lemos assim: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido, não obedecer a palavra. O general sírio Naamã pegou lepra, o profeta Eliseu, sem badalação, mandou um mensageiro dizer a ele, segundo Reis 5:10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizer: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Por ser rico e uma alta autoridade, Naamã achou que o profeta Eliseu iria pessoalmente e falaria o que ele queria ouvir. A sua reação foi a pior possível. Está lá em 2 Reis 5, versículos 11 e 12. Porém, Naamã muito se indignou.
E se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pés, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Com essa atitude ele não seria curado. Mas alguns servos dele o convenceram a obedecer, porque Deus faz milagres usando profetas que não ficam bajulando homens por causa do seu dinheiro e da sua posição. Em 2 Reis 5,14 nós lemos: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. A palavra do milagre, do sobrenatural de Deus, virá através de profetas que falam a palavra de Deus, goste você ou não. Você não tem que gostar, tem que obedecer. Se você rejeitar a palavra de Deus, porque o homem de Deus falou do jeito que você não queria ouvir, você perdeu a bênção do sobrenatural de Deus. Também aí está chegando a Mara Danelon e a Maria Lucia. Primeiro, então a primeira pergunta, quando a fé sobrenatural é ativada? Como que isso acontece, para a gente ser objetivo? Quando a fé sobrenatural é ativada? A fé sobrenatural não é a fé que faz promessas para imagens e objetos sagrados. Essa é a fé religiosa. A fé sobrenatural só é ativada em situação de perigo, uma situação de risco, uma necessidade que não pode ser resolvida pelo ser humano, uma situação que precise de um milagre do sobrenatural de Deus. Eu vou repetir. A fé sobrenatural ela só é ativada em situação de perigo, uma situação de risco, uma necessidade que não pode ser resolvida pelo ser humano, uma situação que precise de um milagre do sobrenatural de Deus. Lucas 5,5, na parte A, nós vemos assim: e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro conhecia aquele mar como poucos. Os peixes durante a noite podiam ser pescados porque vinham para as águas rasas. E mesmo assim a noite toda foi um fracasso total, pois não pescaram nada para garantir o sustento deles. Durante o dia os peixes migram para as águas profundas, demais para serem alcançadas facilmente com uma rede, por isso Pedro pescava à noite. Pedro achou que a ordem de Jesus não fazia o menor sentido, mas obedeceu a si mesmo. Ele foi recompensado pela sua obediência. A segunda pergunta: qual fé eu posso ativar para o milagre? Você só pode ativar a fé que tem, a fé que recebeu. Se você não tem fé, não tem o que ativar. Mateus 8,13 diz: então disse Jesus ao centurião, vai-te, e seja feito conforme a tua fé, e naquela mesma hora o servo foi curado. Um exemplo: um soldado na guerra, acabou sua munição. O soldado tem uma granada para a sua defesa. A granada tem um pino de segurança. Para ativar a granada, o soldado remove o pino de segurança e solta a alavanca que fica ao lado do corpo da granada, e ela vai explodir entre 1,5 segundo e 4 segundos e meio. Você precisa ter fé e acreditar no milagre. Em Marcos 9,23, Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Mas se você não ativar a sua fé, nada acontece. Você pode ir orar nos montes, pode cantar louvores, que nada acontece. Tem que ativar a sua fé. Basta ver que a maioria dos que oram nos montes e cantam em louvores já mudou de igreja várias vezes, estão sempre com problemas e crises, porque só conhece o viver natural como cristão e se contenta com apenas alguns sapateados e palavras de profecias que agradem ao seu ego. O soldado não vai sair por aí lançando granadas à toa, somente quando em grande perigo, correndo risco de vida, numa situação de extrema necessidade. Você tem fé? Só que quando você não usa a fé, ela atrofia. Como uma parte do seu corpo, por exemplo, é fé morta. Tiago 1,26 diz, portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma, a fé sem obras é morta. É por isso um dos motivos que Deus permite que os crentes passem por situações difíceis na vida. Se você está doente e tem dinheiro, você vai ao médico e paga a consulta e não precisa de fé. Mas se você não tem dinheiro para fazer o tratamento que precisa, comprar os caros remédios que precisa, aí você precisa ativar a fé e pedir o milagre. Se você vai ao mercado fazer compras e tem dinheiro, você paga a compra e não precisa de fé. Mas se você não tem o que comer e não tem dinheiro, você precisa ativar a fé, a sua fé, para receber o milagre. Não adianta pedir a Deus mais fé, mas peça a Deus que te ajude a ativar a sua fé. Tirar o pino e soltar a alavanca da granada da sua fé.
Então, primeiro eu ativo a minha fé, depois eu tenho que exercitar essa fé ativada. Os especialistas afirmam, entre tantas coisas, que duas são necessárias para um músculo crescer rápido. Primeiro é treinar de 3 a 6 vezes por semana. E segundo é não desistir se sentir dor muscular no dia seguinte. E como a gente falou do jejum de Daniel, muita gente que começa e desiste. E para. Com a fé podemos dizer o mesmo. Exercite sua fé diariamente, não desista. Aí vem uma terceira pergunta. Como acontece a fé do milagre, do sobrenatural? A fé sobrenatural não é a fé que faz promessas para imagens de objetos, como eu disse. Essa é fé religiosa. A fé sobrenatural não é a fé que você recebeu dos seus pais e dos seus antepassados. Essa é fé religiosa. A fé sobrenatural é uma realidade espiritual, porque ela é um dom do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 12, do 6 ao 9a, nós vemos assim: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, o mesmo Espírito, no mesmo Espírito, a fé. O Espírito Santo enche o seu coração de fé, que é sobrenatural. Essa fé precisa tomar conta da sua alma, da sua mente. Ela é alimentada pela palavra, pela pregação da palavra. Por isso que a gente nunca faz as orações do jejum de Daniel sem ministrar a palavra. Por quê? A oração, ela precisa da palavra. Então eu libero a palavra para todos os ouvintes. E depois eu faço a oração, porque a palavra já está na tua mente e no teu coração. Então esse é um princípio que não pode ser quebrado. Muitas vezes a gente faz um oba-oba danada na igreja e não tem palavra. E aí nada acontece, porque por mais que a gente ore, a gente precisa estar com a palavra. É a palavra que Deus cumpre. A fé sobrenatural é espiritual. E quando ela chegar, você sentirá uma alegria imensa, mesmo não tendo acontecido nada que tenha mudado a sua situação ruim e difícil e perigosa. Mesmo não tendo motivo algum para sentir essa alegria, e você nem saberá explicar ou entender o que aconteceu. Vai parecer uma coisa sem valor algum. Em Neemias 8:10 nós lemos: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A fé natural pertence à quarta dimensão, que é a dimensão espiritual, onde atua o Espírito Santo, mas também os demônios. Sua fé precisa começar a ter uma ação de fé. Seu ponto de ignição, seu ponto de partida, onde sua fé tem que começar a agir. Na verdade, eu falei fé natural, mas é a fé sobrenatural que nós estamos falando. O dom da fé. Ela pertence à quarta dimensão. Sua fé precisa começar a ter ação de fé, seu ponto de ignição, seu ponto de partida, onde sua fé tem que começar a atuar. Abraão esperou 25 anos até que Deus lhe deu a fé para ser pai. E ele usou essa oportunidade como um ponto inicial de sua vida sobrenatural, que vai atingir o ponto máximo quando Abraão oferece Isaque a Deus. E Deus mudou até seu nome. Quando você recebe a fé sobrenatural, algo irá ser mudado em sua vida natural, não tem como ficar igual. Quando você recebe a fé sobrenatural, precisa agir conforme ela. Tem que abandonar os velhos hábitos da fé religiosa, da vida natural, de reclamação, de má vontade espiritual. Por que uma pessoa que tem dificuldades para vir ao culto, ao discipulado, estudar a palavra de Deus? Porque a sua fé é sem obras, e fé sem obras é fé morta. Estabeleça um ponto inicial e não volte mais atrás. Não pare, nem desista. A gente costuma desistir dos compromissos espirituais e a gente aceita todas as desculpas que aparecem. Nós temos facilidade para nos justificar. E isso atrapalha, porque nós vivemos o natural. Seu ponto inicial é ir ao discipulado. Vá e não desista no meio do caminho. Se seu ponto inicial é orar no culto com a igreja, vá e não desista no meio do caminho. Como eu disse, Eclesiastes 7:8 diz: terminar algo é melhor que começar. A paciência vale mais que o orgulho, mas eu repito, terminar algo é melhor que começar. Dê a partida em sua fé, ative sua fé. Saia dessa zona de conforto que deixou a maioria dos cristãos ocidentais bêbados com a vida carnal. Por isso que nem gostam de jejum. Quando o nevoeiro desce, ele permanece até que o sol nasça, ou o vento começa a soprar. Saia da zona de conforto, a fé natural acaba indo embora. Se a sua vida tem predomínio de coisas carnais, você mata o que é espiritual. Gálatas 5:17 nós lemos assim, na King James atualizada: porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis.
Quando a fé natural chegar, quando a fé sobrenatural chegar, não perca a oportunidade. Nós estamos falando da fé sobrenatural. A natural você conhece bastante. A essa altura da mensagem você me pergunta, mas pastor, como eu faço para ativar a minha fé? É isso que vamos tratar. Como ativar a fé e receber o milagre do sobrenatural? A fé ativada alcançará o trono de Deus e você conseguirá o milagre que precisa. Dê a partida em sua fé, como ligar seu carro. Lucas 8,46 nós damos assim, contudo Jesus insistiu. Alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Cristo se alegrou por ver que aquela mulher ativou a sua fé. Lucas 8,48 está lá. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. 4 passos para você ativar a sua fé, que são importantes. O primeiro, desejar ardentemente a palavra de Deus. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículos 2 e 3, ele diz, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, se é que já tem essa experiência. Romanos 10,8 ele diz, porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Então a palavra está sendo liberada, é por isso que você, sempre que participa do nosso jejum de oração, jejum de Daniel, nós temos um louvor, mas nós liberamos a palavra e eu só faço a oração depois da palavra. A palavra estará alimentando todos vocês, a todos nós, né? A palavra estará irrigando a nossa mente e o nosso coração e a oração virá sobre a palavra do Senhor. Sem o conhecimento da palavra de Deus, a palavra da fé, você vai continuar a buscar o Senhor de forma errada, como fez Caim e Saul. Vai acreditar em amuletos, em imagens, em objetos consagrados, em montes, em templos especiais, em casas. A palavra de Deus moldou mundos. Hebreus 11:3 nós lemos, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Obedeça a palavra de Deus. O profeta Elias foi mandado por Deus até Sarepta, em Sidom, para que ela lhe desse comida, aquela viúva. Chegando lá, a viúva era extremamente pobre e estava na miséria. Por que Deus fez isso? Vocês imaginaram nos dias de hoje? Para dar de comer aos dois, pela fé no sobrenatural de Deus. A viúva disse a Elias assim, em 1 Reis 17:12. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias foi o profeta que mais profundamente andou no sobrenatural e saiu da terra de forma sobrenatural de Deus. É interessante porque ele foi o profeta que mais profundamente andou no sobrenatural de Deus e saiu da terra de forma sobrenatural. E ele disse à viúva, 1 Reis 17:14, mas é natural, ele entrou de tal forma nesse mundo que não conseguiu sair mais. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva obedeceu ao profeta Elias e o milagre do sobrenatural aconteceu. Então, o sobrenatural acontece porque Deus libera a palavra. Ele libera a palavra, eu creio e ele opera. Então, ele está liberando a palavra para todos nós. Você precisa de milagre, eu também. E isso está acontecendo agora. Em 1 Reis 17:16, nós temos assim, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de quem? De Elias. O filho dela vai ficar doente e morrer. E Elias vai orar a Deus e vai ressuscitar o menino. E se Elias não tivesse ido lá? E se a viúva não tivesse obedecido a palavra de Elias, a palavra que Deus deu através de Elias? Deseje com fervor, com fome a palavra de Deus, porque Deus honra a sua palavra. E o que aciona a fé sobrenatural vem pela palavra. Então, à medida que a palavra de Deus está sendo liberada, está tocando em nossos corações. E é esse o momento, vamos assim, o fluir da 4ª dimensão está indo até cada um. E se você alinhar a sua fé à palavra que está sendo liberada, você já está com a sua fé na posição certa. É como se você tivesse com a arma na mira certa. Falta atirar. Romanos 10:17 nós demos assim na atualizada. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A Corrigida Fiel diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A King James Fiel traduz assim, então a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus.
A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Quer dizer, então, a sua fé vem conforme você ouve a palavra, e a palavra está sendo liberada. Neste momento, se você estiver recebendo esta palavra no coração e na mente, a fé sobrenatural já está sobre você. Você vai sentir a alegria do Senhor. A fé está sendo liberada porque a palavra que está sendo liberada fala sobre uma fé sobrenatural. Isto é, nós estamos entrando na quarta dimensão. É a dimensão que atua os demônios, mas é a dimensão que atua o Espírito Santo e que acontece os milagres. Segundo, coloque os decretos da fé em sua boca. Ainda que não seja o dia de falar sobre os decretos, mas aqui a gente vai acrescentar. Vai ter um dia que eu vou falar só sobre os decretos. Em Marcos 11, 23, nós lemos assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser será feito. Disser aqui, a palavra lego em grego, tem pelo menos 6 significados. Chamar, dizer, declarar ou confessar, ordenar, decretar, determinar, profetizar. As palavras de cura de Jesus também são utilizadas assim. Lucas 5, 4, capítulo 5, versículos 4 e 5 nós lemos. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. A palavra traduzida como palavra aqui é reima, dabar em hebraico, que significa palavra criadora, como está em Deuteronômio 8:3, significa palavra de oração, como está no Salmo 5:12, o Salmo 17:2 ou o Salmo 16:2. É a palavra de Deus. Está relacionado a evento, como Deuteronômio 4:32. É uma palavra individual. É uma palavra específica para uma pessoa específica, numa situação específica. É a promessa que será cumprida na vida de cada pessoa. Uma palavra específica para uma pessoa específica, numa situação específica. Não verbalize aquilo que você não quer que se materialize. Não fale aquilo que você não quer que aconteça. Não fale aquilo que você não quer que aconteça. Palavras são sementes. Palavras faladas são sementes plantadas. Palavras faladas e repetidas com frequência são sementes plantadas e regadas. E palavras plantadas e regadas, elas germinam e dão fruto. O Provérbios 18:21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Então, se você vive falando de uma coisa ruim, é essa coisa que você está decretando na sua vida. Então você tem que aprender a disciplinar a sua vida. Imagens geram pensamentos. Pensamentos geram palavras. Palavras geram ações e ações geram resultados. E resultados podem ser bons ou ruins, depende de como você fez a sua escolha. Após receber a palavra, fale a palavra da fé. Você está recebendo a palavra, comece a praticar e falar essa palavra aí. Olha nos seus pedidos, você tem aí os pedidos que eu pedi para que todo mundo colocar seus pedidos, comece a falar e a profetizar essa palavra. A gente tem os decretos no final que a gente está ensinando e agora você começa a entender. E aos poucos vai entendendo a função que tem no decreto. Porque a gente costuma falar somente o que é ruim. Reclama da vida, reclama daquilo, reclama de outro, reclama e fala só o mal. Fala sempre o mal. Eu não consigo dormir, eu só tenho dor, eu só tenho isso, tudo é errado. Isso, você está decretando. Após receber a palavra, não essa aí, mas a palavra de Deus, fale a palavra da fé. Não fale palavras destruidoras, de fracasso, de palavrões, que eu já falei para vocês que são invocações de demônios. Palavras podres, inspiradas por demônios. Há poder em suas palavras. Ao invés disso, chame à existência as coisas que não existem em sua vida. Porque você crê no milagre. Se você crê no milagre, e eu paro para perguntar aqui, você crê no milagre? Você que está me assistindo, ou você que vai me assistir, você crê no milagre? A palavra é para isso. É elevar a nossa fé, a nossa mente, o nosso coração nisso. Em Romanos 4:17 nós temos assim, como está escrito: por parte de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Se você quer ativar a sua fé para receber o milagre sobrenatural de Deus que você precisa, vai ter que converter a sua boca. Fale palavras que transmitem fé. Veja como uma mulher que sofria de menstruação sem parar agia. Em Mateus 9:21 diz assim: porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E eu, quando fui curado do estômago, eu dizia isso: a hora que começar a oração lá, que chamar para oração, eu vou lá e vou ser curado do estômago. E foi isso que aconteceu. Eu senti na hora, não precisou nem pôr a mão em mim, porque é a fé, a palavra do milagre. Observe que a mulher não falava da doença, mas ela falava que seria curada se tocasse em Jesus.
Versículo Marcos 5:28 diz, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Isso é fé do milagre. Terceiro, fazer a oração da fé. Devemos orar em todo o tempo, bom ou ruim. E eu falei com vocês o desafio de pelo menos um dia, uma noite, uma madrugada, você orar de madrugada. Ter essa experiência maravilhosa. Mas, quando você recebe uma rema, como a de hoje, que está direcionada ao sobrenatural de Deus, isso é fatal. Tiago 5, capítulo 5, versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Esse versículo ordena a toda a comunidade cristã e seus presbíteros que orem pelos enfermos para serem curados. Então a oração da fé é uma oração feita com toda a congregação. A oração da fé é a oração que nasce da fé ativada. Não é uma oração feita com reclamações, com queixas e ameaças. Isso é fruto de fé morta. Temos que ter uma vida de oração em casa também. Mateus 6,6, Jesus disse assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando sentir que a situação está muito grave, ou exige muita urgência, aumente o seu poder de fogo com o jejum, como nós estamos fazendo. Em Marcos 9, capítulo 9, versículos 28 e 29, nós damos assim. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não podemos nós expulsar? Né? Eles não conseguiram expulsar, 12 não conseguiram expulsar o demônio do menino. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Agora nós estamos em jejum e oração. Agora é uma fase boa. Amém? Atos 10, 30, 31 disse assim, e disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Foi o que Saulo de Tarso fez. Nós temos lá também Atos 9, versículos 8 a 11. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe, o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. A sua oração sozinha é uma granada. A sua oração com a igreja ou no coletivo, como nós estamos aqui, é uma bomba atômica. O seu decreto sozinho é uma granada. O seu decreto com a congregação ou com um grupo que pertence ao corpo de Cristo, como nós estamos fazendo agora, é uma bomba atômica. Então, essa questão. A diferença está... com certeza vocês vão ter experiência. Todos os que tiverem experiência de madrugada depois podem testemunhar. É algo completamente diferente. Completamente. E agora você está recebendo a palavra pelo milagre. E é isso que é o importante nas nossas vidas. Provar o diferente. Quarto, ligue a ignição para ativar a sua fé. Uma mãe cananeia foi desesperada a procurar Jesus por causa da sua filha possuída por demônios. Em Mateus 15, 22 a gente lê assim. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não respondeu à oração dessa mãe. Os discípulos sugeriram a Jesus mandá-la embora, porque sempre vão aparecer pessoas tentando impedir o seu progresso espiritual mesmo, da sua família. Em Mateus 15, no versículo 23, lemos lá. Mas ele não lhe respondeu palavra. Então Deus estava em silêncio. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Jesus faz um teste na fé dessa mãe. No versículo 24, e ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher adora Jesus e pede socorro. No versículo 25, então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Mais uma vez Jesus testa a fé dessa mulher, lá no versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Os judeus chamavam os gentios de cães. No Oriente só cuidavam dos cachorros quando filhotes, mas quando cresciam não se cuidavam mais deles. Cristo usou uma palavra que fala do cãozinho de colo de estimação de uma família, que hoje acontece bastante.
A bênção da aliança é de Israel. Mas a mulher cananeia não desiste, e Jesus apenas estava encorajando a buscar ativar a sua fé. No versículo 27 diz, e ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa mãe não pedia o que era de Israel, mas sabendo que as bênçãos são superabundantes, sua filha poderia ser curada sem comprometê-las. E Jesus elogia a fé tão grande de uma mulher gentia. No versículo 28 ele diz, então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Você aprendeu que para ativar a sua fé, para receber o milagre do sobrenatural de Deus, você precisa de 4 coisas. Desejar ardentemente a palavra da fé, e ela está sendo liberada agora. Colocar os decretos da fé em sua boca, então muda o que você anda falando e fala a palavra. Fazer a oração da fé, você tem que fazer essa oração. E ligar a ignição para ativar a sua fé. E nós fazemos a oração os 21 dias de jejum, que é para gravar, para que você aprenda a fazer essas orações, você vai estar fazendo. Logo termina o jejum de Daniel e você continua. E você continua pedindo respostas, pedindo milagre, e Deus está respondendo cada vez mais. Por exemplo, primeiro, você está com um problema sério no casamento. Você não busca a palavra da fé, a palavra de Deus. Quando conversa com alguém íntimo, sua boca só fala bobagens e desgraças, está tudo acabado, não tem outro jeito, a não ser o divórcio, faça o correto. A palavra, ouvir a palavra no culto, no discipulado, a palavra que nós estamos liberando. Você decreta, será restaurado meu casamento em nome de Jesus. Você ora em casa e pede a oração da igreja, do grupo de discipulado, enfim. Você liga a ignição a buscar ajuda com seu pastor, um conselheiro matrimonial que vai te ajudar. Um casamento abalado que não acaba em divórcio, só pelo poder sobrenatural de Deus. E é esse o momento. Uma viúva, exemplo 2, uma viúva de um dos discípulos de Eliseu estava endividada, segundo Reis 4:1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. O profeta Eliseu ajuda a viúva a ativar a sua fé. No capítulo 2 Reis 4:2, a parte A, ele diz assim, Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Você tem que ter fé para poder ser ativada. E a fé vem pela palavra, então você tem que ouvir a palavra, mas uma palavra de fé também. Ao que a viúva respondeu, 2 Reis 4:2, a parte B. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então Eliseu ordena que ela peça emprestada vasilhas, e que não fossem poucas. No versículo 3 ele diz assim, 2 Reis 4:3. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Eliseu libera a palavra da fé, como eu estou fazendo agora. 2 Reis 4:4 nós lemos, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. A viúva obedece e o milagre acontece. Nós temos lá nos versículos 5 e 6 do 2 Reis 4. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram vasilhas e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais outra vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Ela mandou informar ao profeta que lhe manda pagar a dívida e viver do resto. No versículo 7 ele fala assim, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga toda a dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Ao terminar a mensagem, é preciso reforçar. Para você ativar a sua fé e viver no poder sobrenatural de Deus, você precisa fazer o milagre ser seus pensamentos. Fazer o milagre ser suas palavras, seus decretos. Ouvir, estudar, aprender a palavra de Deus, porque ela molda mundos. Então o milagre tem que estar dentro de você, você tem que respirar. É como quando você vai viajar, uma viagem que você tanto espera, você fala para todo mundo, você dorme sonhando com aquilo. É exatamente a mesma coisa do milagre. Isso significa que você terá que mudar as palavras que saem da sua boca. Palavra de reclamação, palavra que fala de dor, de doença, de coisa ruim. Deixar de ser um crente preguiçoso para as coisas espirituais e viver dando desculpa para não fazer. A mesma coisa do desafio que eu lancei de orar de madrugada. Ter compromisso com a oração da fé. Exercitar sua fé todo dia, em cada situação difícil que se encontra. Aprender a confiar em Deus. E decretar pela fé como a mulher com hemorragia. Em Mateus 9:21. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Aleluia. Então está aí entregue a palavra. Amém. Obrigado, Willow. Obrigado. Todas as mensagens a gente procura
conciliar textos do Antigo e do Novo Testamento, porque a Bíblia é muito rica. E os ensinamentos dela são profundos. Então, nesse tempo de Daniel, do jejum de Daniel, nós somos treinados, porque esse é um treinamento que acontece comigo também. Nós somos treinados, a nossa palavra, a nossa fé, e isso Deus tem cobrado de nós. Nós estamos só no 8º dia. Ainda sobre o sobrenatural, nós vamos ter mais 2 palavras ainda, que é para ficar gravado mesmo. É uma palavra muito importante, a sobrenatural e a autoridade do crente. Tudo isso será dado. Então, à medida que nós vamos passando, esses 21 dias será um treinamento básico mesmo, é um treinamento mesmo para nossa fé. Então, aí está a palavra desta noite. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos que estão conosco nesta noite. O Fabrício, a Mara, a Catarina, a Cláudia, a Leonilda, a Winnie, o Gilciano, a Liliane Leite, o Mauro, a Wanda, a Mara Danilon, a Lucier de Jesus, o Willow 13, a Edna Fernandes, a Mara Souza, o Arnaldo Rodrigues, a Joyce Camila, a Neide Souza, a Elisandra Costa, Edna Fernandes, a Maria Rita, amém? Então, nós fizemos essa parte. Agora nós vamos orar, e eu quero, a gente sempre fala para pegar os pedidos, estarmos orando, apresentando a todos. A Ilza e o Fábio também, né? A Ilza Toniza e o Fábio também. Glória a Deus. Você recebeu a palavra. Está recebendo palavra sobre o sobrenatural. Então nós estamos falando sobre coisas que mexem com tudo que a gente sabe. Porque estamos sendo desafiados a vivenciar essa fé. E é isso que é importante. E agora eu vou orar. Então você está aí com o seu pedido. Se não, mentaliza ele. Eu vou apresentar os nomes, vou orar e depois eu faço uma oração geral. Pai Celestial, eu oro primeiramente por todas as pessoas que estão assistindo essa live ao vivo, cada um dos irmãos e das irmãs, e todas aquelas pessoas que ainda vão ouvir e receber essa oração da fé, e sobre o sobrenatural de Deus, o milagre que estão precisando, que estão buscando na sua presença. E nesta noite o Senhor falou sobre o viver o sobrenatural de Deus. E eu apresento a Ti também os intercessores do jejum de Daniel, o Abraão Rodrigues da Silva, Alberto Rodrigues da Silva, o Arnaldo Rodrigues da Silva, Auris Moreira, a Bruna Caires Galon, a Catarina Rodrigues da Silva, o Cícero Vitor de Jesus, a Cláudia de Paula da Silva, a Claudineia Lima Garcia, a Claudineia de Paula, a Cleusa Francisco Damasceno, a Daniele Francisco Damasceno Arantes, a Diana Batista de Araújo Melo, a Diana Melo Ferreira, a Edna Fernandes de Jesus, a Elisângela Liliane Souza Leite, a Elismara de Souza, o Everton de Souza, o Fabrício Galon, a Gilmara de Jesus Oliveira, a Giovana Damasceno, a Gisele Rodrigues Silva Pisani, a Elisandra da Costa, a Gislaine Lima, a Ilza Toniza, a Ivone Negrini, o Gelciano Pereira da Silva, o Jonathan da Silva Rocha, a Joyce Camila Oliveira Souza, a Leonilda dos Reis Vitor, a Luciene Carvalho, a Magali Rondina, a Mara Lúcia Danelon Miliani, a Maria José dos Santos Silva, a Maria Lucier de Jesus Rosendo, a Maria Rita de Paula Moreira, o Mauro Ângelo Andriotti, a Neide Vieira de Souza, a Renata Placidelli Araújo, o Sérgio Francisco de Melo, a Suzana da Silva Antônio, a Suzana Rodrigues da Silva, a Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e a Winnie Ferreira da Silva. Graças te damos, Senhor, e apresentamos todos esses nomes maravilhosos, abençoados também. Oro por todos os demais que estão entrando aqui na live, recebendo a sua bênção, o Willow, a Neide, que estão todos conosco, e todos aqueles que depois vão receber a tua palavra, vão estar assistindo, meu Deus, e recebendo. E nós então oramos, e agora nós vamos fazer a oração das 7 bênçãos, 7 decretos sobre a tua vida. Primeiro decreto: que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor. Na casa do justo há um grande tesouro. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo decreto: que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e mente,
E desfrute dessa bênção na promessa do Salmo 118:15. Nas tendas do justo a voz de júbilo e salvação. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro decreto, que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver pela palavra de Deus, na promessa do Salmo 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. O quarto decreto, que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações e dos teus jejuns, com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar de tua família, na promessa de Lucas 6:38, com medida recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quinto, que você tenha prosperidade e saúde, assim como será próspera a tua alma e ganhe a sua família a Cristo, na promessa de 3 João 1:2. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. O sexto, em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12:3 e na revelação de Gálatas 4:22-31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaac, Romanos 4:16. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sétimo decreto, que pela graça de Deus, Deus o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa, e que ela seja o foco da tua fé, emuná, como foi a fé emuná que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está, e assim será, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Temos aí vários comentários, né? Amém, né? Irmã Edna falando que essa madrugada orou, ajoelhou, e isso aí, esse é o desafio, né? O Ilo colocando a palavra aí sobre a fé da mulher gentil, que está entendendo, isso é bom, isso é muito bom. Deus abençoe. O importante para nós é servir, podermos ser instrumentos de Deus para servir a todos e alcançar as bênçãos. Então eu tenho que fazer a oração, que eu faço sempre a oração no final, oração pelas intenções. Mas antes de fazer as orações pelas intenções, eu vou fazer uma oração também pelo país, pelo Brasil. Eu até deixei um link para vocês aí, onde a gente explica melhor toda essa situação. E a gente, nessas madrugadas, eu tenho orado desde dezembro, nas madrugadas, orando a Deus. No jejum de Daniel, não ia abrir mão de estar orando nas madrugadas. É sempre uma luta, né? Porque a gente tem que levantar cedo para trabalhar, mas estamos nesse compromisso e eu quis me consagrar ainda mais. E a gente sentiu muito. Eu até explico direitinho aqui, eu não vou explicar. Tem um vídeo de menos de 20 minutos, eu explico, né, o que acontecerá no Brasil. Essa palavra do presidente do país tocando em Israel, ele é um problema muito sério no mundo espiritual, porque foi tocado na menina dos olhos do Senhor. O tratamento que Deus tem para com Israel, ele não deve ser interferido por ninguém. E o holocausto, a morte, aquele assassinato através da ordem de Hitler de 6 milhões de judeus, é uma dor muito profunda no povo judeu. E todos aqueles que de alguma maneira Deus disse que ele abençoaria quem abençoasse os descendentes de Abraão, a nação de Israel, e amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem. Então esse é o problema sobre essa nação, porque quando Deus pune, ele usa muitas vezes infelizmente a punição ela vem também sobre a nação. Então eu quero fazer e muitas pessoas acabam sofrendo isso. Então eu vou fazer uma oração antes de orar pelas intenções. Eu vou fazer uma oração aqui pedindo perdão a Deus, ao povo de Israel, e que Deus se compadeça daqueles que são inocentes nessa situação. Pai Celestial, apresento a Ti agora o povo de Israel, a nação eleita. Dela nós recebemos o Cristo, Jesus Cristo. Como homem, ele veio como judeu. Recebemos as escrituras, as alianças, as promessas, todas as bênçãos da palavra do Senhor veio através do povo de Israel. O tratamento que o Senhor tem ao longo da história com este povo, ó Deus, assim como na grande tribulação, e que eles trarão Jesus para pisar de volta na terra, ao clamar, e serão perseguidos por nações e pelo anticristo. Eu quero pedir perdão, Senhor, por estas palavras que ofenderam este povo, e peço a sua misericórdia sobre a nossa nação.
porque aqui tem uma igreja ainda que boa parte dela está perdida com materialismo, com doutrinas e ideologias terríveis, mas existe uma parte da igreja que é pura, que é verdadeira, que é sincera na sua presença. E eu oro ao Senhor, que o Senhor se compadeça. O juízo, ele é inevitável. O Senhor disse que aquilo que o homem ceifar, mas em Gálatas nós aprendemos que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem é plantar, isso mesmo ele ceifará. Mas que o Senhor olhe com misericórdia por aquele povo, pelas pessoas que são sinceras e tementes a Ti, que estão buscando a Ti de coração. Que o Senhor olhe por elas. O Senhor tenha misericórdia, mas o Senhor faça a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Pai, também apresento a Ti todas aquelas pessoas que estão precisando de um milagre. Seja ele na área financeira, na área sentimental. Alguns irmãos já estão testemunhando que receberam esse milagre. Eu te agradeço por isso. Te louvo pela vida dos irmãos, como foi a irmã Mara, agora a irmã Edna, agora também aqui a irmã Ilza, todos testemunhando que receberam milagres. A irmã, que outra irmã, ela já recebeu 2 milagres, meu Deus do céu. Esse povo tem uma fé e essa fé está sendo ativada, ó Senhor. Então eu te agradeço, porque o Senhor está fazendo a obra na vida dos irmãos. Nós só estamos no 8º dia, mas nós profetizamos que cada um dos participantes do jejum de Daniel, todos aqueles que estão entrando aqui e recebendo a palavra da fé, também receberão o seu milagre. O Senhor vai responder, porque estão recebendo mensagens de poder, mensagens de restauração. E eu decreto, ó Deus, que essas bênçãos, que todos vão poder testemunhar e colocar aí, e glorificar o Teu nome, exaltar o nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós glorificamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito bem, aí entraram mais algumas pessoas aqui, deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo aqui. Mas que entrou a Evelyn Carolina, essa eu não falei ainda, a Gisele Rodrigues, Neide Souza, Deus abençoe vocês. Amanhã nós vamos dar continuidade, ainda temos mais 2 dias para falar sobre o sobrenatural. E com certeza Deus vai fazer muito mais ainda na vida de cada um de nós. Eu agradeço até aqui tudo que a sua participação, agradeço estar conosco. Então amanhã, segunda-feira, é o nosso 9º dia. Nós já estamos aí, já chegando aí na metade do jejum de Daniel. Então é importante que nós continuamos com fé e com perseverança, sem pensar em parar. Começamos, vamos até o final, e com certeza muito mais irmãos vão testemunhar os milagres que vão receber do Senhor, assim como eu e você. Amém? Receba aí, eu quero que você diga aí que recebe. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nós encerramos o nosso 8º dia do jejum de Daniel. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, que é sempre importante ter os irmãos aqui, mesmo os irmãos e irmãs que não fazem parte dos intercessores, devem ir trazer outras pessoas. A palavra é para todos, a oração é para todos, todos podem receber as bênçãos do Senhor. E, claro, aqueles que estão se consagrando também, especialmente nesse compromisso, orando pela nação, orando pelas pessoas. Muito obrigado, que você tenha uma noite abençoada do Senhor. Amanhã, às 21 horas, com a graça de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, eu aguardo todos vocês aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar. Não pense em desanimar. Não pare agora, porque é isso, como a gente já liberou a palavra diversas vezes. O diabo não quer que você conclua o projeto que você começou. Não seja fraco, seja forte, porque a Bíblia diz o fraco, eu sou forte. É pela fé, e essa fé do sobrenatural. Amanhã vamos continuar falando sobre o sobrenatural de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.